Olá, meus amigos, boa noite a todos. Preciso de uma ajuda de vocês, que vocês deem um alô aqui nesse chat aqui do lado para ver se esse troço está funcionando. Eu morro de medo, tá? Vou te confessar que eu morro de medo de fazer transmissão ao vivo pelo YouTube, que diferente do Instagram, que é só você ligar lá e apresentar o negocinho, tá funcionando, beleza? Aqui não é assim, aqui o negócio é mais tenso, né? Você precisa aí... Enfim, tem um aplicativo que tem que baixar, aí bota junto, tem um delay, eu tô falando aqui pra vocês me escutam e me veem 40 segundos depois, então quero que vocês me digam aí se tá funcionando, se tá tudo redondinho, se o som tá legal. Eu tô impressionado que eu não tinha nem entrado no ar ainda, tinha galera já aqui esperando pra poder entrar, muito bacana vocês estarem... aqui junto com a gente essa hora, beleza? O pessoal já tá me avisando aqui, áudio e vídeo ok, valeu, Gabriela, valeu, Luiz, Sadia, obrigado, meu amigo, Roraima na escuta, legal, valeu, meu amigo, beleza. Vamos lá, pessoal, vamos tocar o barco aqui, vamos tocar a vida, tem um pessoal entrando, só que quem já viu, já assistiu alguma aula ao vivo aqui comigo, sabe que eu não gosto desse negócio, vamos aqui, aí ficar batendo papo enquanto começa. Não, vamos tocar aqui e o pessoal se educa, que 8h30 é 8h30 e pronto, é a hora que a gente começa. Né? Quem não pode assistir, vê depois de alguma forma, ainda vai ter algum tempinho para poder assistir. Antes de começar, eu fiz algumas anotações, né? Eu quero dizer o seguinte, essa aula ao vivo é algo que eu venho fazendo internamente lá no nosso treinamento, no nosso curso prático de holding familiar. E a gente não deixou de ter lá, mantém a aula lá, aulas que aí já são um nível mais elevado, mais interna dos alunos do curso. Né? Mas a gente está fazendo essas aulas aqui com a finalidade de atender aquele princípio que eu falei lá atrás. Eu me comprometi lá atrás com vocês, eu falei, olha, independente do curso, aqui pelas redes sociais, eu vou continuar dando o máximo de informação que eu conseguir dar a respeito de holding familiar. Porém, as duas coisas não podem se conflitar, porque tem uma relação aí de prestação de serviço também. Essa moçada que depositou confiança, que acreditou, que confiou, que entrou no curso, que já está trabalhando e tudo mais, eu não posso simplesmente jogar todo o conteúdo liberado aqui na internet. Esses conteúdos que nós vamos trabalhar aqui nessas aulas, não são videozinhos de 2 minutos que a coisa se resolve, não. Nós vamos buscar aprofundar o tema. Só que aprofundar um tema é algo que, por enquanto, por hora é específico lá do nosso espaço no treinamento. Então, qual é o formato que eu vou dar para essa aula aqui? Vou transmitir essa aula. Ela não vai ficar liberada direto para o pessoal. Quem teve alguma dificuldade de assistir essa aula hoje, eu vou deixar um tempo, ela vai ficar disponível no ar por uma semana, tá? E dentro de uma semana a gente corta, tira do ar e deixa disponível só lá interno na nossa comunidade lá do nosso curso prático de holding familiar. Não tô falando isso para tentar convencer ninguém a entrar para o curso, até porque, sinto muito, não tem como entrar agora. Né? As matrículas elas estão fechadas, não dá para entrar, a gente só vai ter outra turma agora no segundo semestre, é algo que a gente discute com a nossa equipe aqui de produção, se faz uma possibilidade de abertura só para o pessoal que está na nossa lista VIP, ou só enfim, só para quem já estava no nosso cadastro de reserva, alguma coisa assim, mas eu confesso a vocês que estou sendo voto vencido nisso, e a tendência mesmo é que a gente só abra outra turma no segundo semestre, aí deve abrir um pouquinho antes de começar o segundo semestre, talvez em junho, para poder a turma começar os trabalhos no segundo semestre. Sobre as perguntas que nós vamos tratar aqui. Né? Quem quiser fazer pergunta, eu peço a gentileza que coloque aqui no chat. Lá no nosso curso, o pessoal já está acostumado, eu tenho a minha sócia no escritório, a Elaine, me ajuda nessas aulas, e eu ainda não sei como é que faz essa jossa aqui funcionar muito bem, para poder botar ela junto aqui e tudo, mas ela vai me ajudar, estou com o WhatsApp ligado, e ela vai me mandar aqui as perguntas e tal. Então nós vamos falar aqui, falar, espero que não tanto, e aí depois disso
a gente abre para perguntas no final aqui pro pessoal, através do chat. O que mais? Quem não faz parte do nosso canal no Telegram, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição, em princípio não coloquei, nem vou parar a aula aqui para poder colocar nada, mas é só você entrar lá, advmais.com/telegram, que aí você vai ter, você vai saber de tudo antes que todo mundo, materiais exclusivos que eu boto lá. É um ambiente que a gente está criando uma comunidade de pessoas com interesse em trabalhar com o holding familiar, né? Muito importante também você participar lá do nosso canal no Telegram. Esse vídeo, então, fica disponível por uma semana e a gente começa nesse instante agora a abordar aqui o nosso tema aqui, o conteúdo dessa nossa aula, né? Eu já conversei muito com as pessoas, porque isso está muito vinculado à própria origem desse meu trabalho aqui na internet de falar com vocês sobre holding familiar. Quando eu comecei esse trabalho, muita gente fala assim, pô, Márcio, obrigado, você está sendo incrível, está dando pra gente um conhecimento muito legal e tudo e tal, pô, muito legal você fazer isso, mas sinceramente, honestamente, eu não estou fazendo isso só para querer ajudar e tudo mais e tal, eu estou fazendo isso e eu estou sendo muito honesto. Eu faço isso principalmente porque eu acredito que esse é um formato que a gente tem de fazer o nosso trabalho com o holding familiar crescer. Como é isso? Olha, eu costumo até fazer uma analogia com o shopping center, né? Quando você vai... se você tiver que montar uma loja de roupa, onde é melhor você montar? Numa ruazinha onde só vai ter você vendendo roupa e mais ninguém, ou no shopping center, que tem milhares de concorrentes, centenas, dezenas, sei lá, um montão de concorrentes vendendo roupa, vendendo o mesmo produto que você vende. É lógico que você vai querer montar no shopping center. Inclusive, o aluguel do shopping center é mais caro. Mas o que tem no shopping center? O shopping center ele retém uma coisa chamada atenção, ok? Todo mundo quer ir para o shopping center. Essa palavra tem que estar no foco, mas assim, na mente direta de quem quer trabalhar, não é só com holding, com qualquer área, não é nem só direito, com qualquer coisa. Atenção. Buscar a atenção dos clientes. Então, se eu crio um ambiente onde você vai ter um mundaréu de pessoas falando sobre holding familiar, chama a atenção de todas aquelas pessoas com quem eu já dialoguei sobre esse tema para quererem falar também sobre holding familiar. É algo... assim, é muito... Como é que eu vou dizer? É difícil de matematizar isso, é difícil de dizer, olha, quando você bota aqui a peça vira desse jeito. Não é lei da física, é lei do comportamento humano. Não tem muito jeito. Eu já fiz muita holding. Meu escritório já trabalhou com isso às favas, e muito, e continua fazendo. Só que apesar da gente ter feito muito, a gente deve ter apresentado esse mesmo tema talvez para 10 vezes mais gente do que a gente já fez. Eu costumo falar o seguinte, no próprio condomínio onde eu residia, lá no Rio de Janeiro, né, na Barra da Tijuca, era um condomínio que que tem 490 unidades. São 490 apartamentos. Sabe o que isso significa? 490 apartamentos, 490 famílias. Significa, e dessas 490, sei lá, 400 são proprietários. E mesmo os que não são proprietários, os 90 que não são proprietários, aquele apartamento pertence a alguém, tem um proprietário. Então, no total, só no condomínio que eu morava, se eu não saísse de casa, se eu não fosse nem para o escritório, se eu me dedicasse só a isso, eu teria ali naquele condomínio onde eu morava 490 possíveis clientes. E veja, eu não fiz nem para 20. Então, se você olha a quantidade, nossa, caramba, mas esse é um número muito grande, 20, não sei, de holdings e tudo, só no seu condomínio. Não, gente, você não está entendendo. A quantidade de pessoas que a gente tem a trabalhar, a abordar, é infinitamente maior. A gente tem um volume de possíveis clientes muito grande. Então, quando eu te ensino a trabalhar com o holding familiar, eu ganho com isso, mas assustadoramente. Por quê? Porque se hoje, aquele meu vizinho que me ouviu falando sobre o holding familiar um dia, né? Me ouviu falando sobre o holding familiar, ele escuta outra pessoa falando sobre o holding familiar, não tem jeito. A probabilidade dele voltar em mim para me contratar é muito grande.
Então, se hoje você começa a falar sobre holding familiar e começa, inclusive, a divulgar esse assunto para os seus colegas de faculdade que estão meio desanimados e tudo, para fazerem também. Aqueles clientes a quem você já abordou, se ouvirem o seu o colega da faculdade falando sobre o tema, a tendência é que eles venham em você. Por quê? Porque a referência de especialista naquilo ficou gravada na cabeça das pessoas como sendo você. Então é um negócio assim, delicioso de fazer. E é delicioso de fazer pelo seguinte, porque você está ensinando as pessoas, está explicando para as pessoas, e isso te dá uma retribuição, não só uma retribuição imaterial, de bem-estar, de bem-querer, de pessoas querendo o teu bem, sendo ajudadas com aquilo, mas como também te dá, aquilo reverte em novos clientes, em novos contratos, né? E isso é delicioso, porque é a tal história do ganha-ganha, só que não dá para matematizar. Ela reverte em quantos? Não dá para dar número. O que eu posso te informar, te dizer é o seguinte, reverte muito, muito. E a maior prova disso sou eu aqui. Sou eu, quase 1 ano e meio, acho que quase 2 anos falando sobre holding familiar nas redes sociais e tudo mais, e sem parar, e não vou parar. Por quê? Porque isso rende muito, muito, muito. É um trabalho maravilhoso de fazer, falar para outras pessoas sobre isso. Isso sem contar com o seguinte, o nosso curso lá, o grupo de alunos que a gente tem, por isso que eu não chamo de alunos, eu chamo de time, né? Esse time que a gente está constituindo, eles estão chegando num nível, caramba, impressionante. E à medida que esse nível avança, é assim, ó. Aqui estou eu em termos de conhecimento sobre holding. Aqui estão as pessoas que entram no curso. Chega num determinado momento que eu não mudei nada. E eles vão subindo. Agora essa galera vai começando a exercitar uma experiência que chega num determinado momento que a gente vai fazendo assim, ó. E vai todo mundo crescendo junto. Impressionante, impressionante. Então nós estamos elevando o nível do negócio estratosfericamente, sabe? Exponencialmente, bastante, bastante mesmo. E por que é importante você entender essa relação inicial que eu tô te falando? Por conta do seguinte, eu tô falando que nós juntos, estamos expondo um tema para um volume muito, mas muito, muito, muito significativo de pessoas, e mais, são pessoas que estão expondo o tema que estão vivendo disso. Olha, eu vivo de holding familiar. Eu vivo desse serviço. Esse serviço bota o pão na mesa da minha família. Aquilo que bota o pão na mesa da sua família, você tem que tratar com um cuidado que você não pode vacilar. Então, se eu vejo um órgão público ameaçando o sistema de holding, eu vou lá atacar ferozmente. Se eu vejo, de repente, uma decisão judicial querendo atacar o sistema de holding, eu vou lá atacar ferozmente, porque eu estou defendendo meu ganha-pão. Agora, aonde eu ver outro profissional praticando algo que pode colocar em risco o sistema de holding, você pode ter certeza que eu vou atacar ferozmente, porque aquilo é meu ganha-pão. E como vocês estão aqui, aí podendo estar com as suas famílias de noite, assistindo uma série ou uma live aí do sertanejo, sei lá, do pagode, fazendo coisas boas, estão aqui estudando sobre o tema. Eu deduzo que também são pessoas que estão querendo botar isso como ferramenta para trazer o pão para cima da mesa. E aquilo que traz o pão para cima da mesa, nós temos que ser ferozes em defender e não permitir que outros coloquem aquele ganha-pão em risco. E a forma que a gente tem de fazer isso não é sair por aí brigando nas redes sociais ou botando o dedo e tudo mais e tal. Mas não. Mas a gente tem uma forma mais civilizada de fazer. E a forma que eu acho que é civilizada é educando. É fazendo o que hoje eu estou aqui para fazer. E é por isso, essa é a grande justificativa de eu ter vontade, porque esta aula ela não emana da sua vontade, do que você quer aprender. Esta aula ela está emanando da minha vontade, do que eu quero dizer. Por quê? Porque eu acho que esse tema é um tema que, se não tomar cuidado, ele coloca em risco o sistema que hoje é o meu ganha-pão e o sistema que é o ganha-pão de muita gente e, quiçá, será o seu bem em breve. Então,
Por que é importante a gente defender essa ideia que eu falo, que holding patrimonial, ela não blinda patrimônio nenhum, ela protege. E ela protege ferozmente, protege a tanto que alguns chamam até de blindagem, entendeu? Mas ela tem uma razão jurídica até para dizer isso, e eu quero dividir com vocês isso, porque o outro lado, eu nunca vi ninguém falar o seguinte: não, Márcio, eu discordo de você. Na verdade, holding patrimonial, você está errado. Holding patrimonial não só protege, holding patrimonial blinda sim. Não tem. Não tem, eu não estou combatendo aqui uma tese que eu estou defendendo A e o outro está defendendo B. Não, eu estou combatendo um negócio que está sendo dito por pessoas que estão replicando um discurso equivocado, um discurso errado. E por que, afinal de contas, gente? Por quê? Vamos entender como é que é a lógica desse negócio. Blindagem versus proteção, blá blá blá. Alguns colegas, tem um colega que disse aqui que caiu. Se tá tudo redondo aqui, vocês falam pra mim. Eu quero já deixar aqui vou fazer um breakzinho aqui. Eu quero deixar um plano B, tá? Um plano B combinado aqui com vocês, tá? Eu não tô nem aí pra forma, pro desenho que isso aqui vai ter, tá? Eu tô muito mais preocupado com o conteúdo e transmitir esse conteúdo pra vocês. Se isso aqui cair, vocês vão correndo lá, e não voltar, vão correndo lá no meu Instagram, @MárcioCarvalhoDeSá, que eu boto uma live por lá. Lá é uma porcaria. Primeiro que eu não vou ter como manter uma live lá por uma semana. E depois para eu pegar aquele formato e botar dentro da área do aluno, isso vai ser uma porcaria. Eu não gosto de fazer a live por lá, por isso que eu estou correndo risco aqui. Então se ele cair por algum motivo, a gente abandona essa jossa aqui, vai lá pro Instagram e segue a live por lá, que lá pelo menos é simples o sistema. Mas voltando aqui ao nosso assunto. A holding familiar, o que acontece? Num determinado momento, o formato que a gente utiliza, tá? O emprego que a gente dá para a holding familiar, ele não é o emprego originário de uma holding familiar. Ok? Uma holding familiar, ele nasce para quê? Ó, o pessoal tá falando, voltou? Tá, beleza. Ah, legal, a Elaine colocou lá no chat, ó. Então grava ali, ó, @MárcioCarvalhoDeSá. Obrigado, Elaine. Então, assim, a destinação, a razão pela qual a gente usa a holding familiar não é a razão originária do seu surgimento. A holding familiar, ela surge como uma empresa voltada a exercer participação societária. Só que o que isso traz de bom e criou pra gente uma utilização da holding familiar de forma meio que enviesada e tudo mais, mas que deu pra gente uma autorização muito bacana. Quando a legislação ela diz que uma determinada empresa ela pode existir sem exercer atividade econômica nenhuma, porque o fato é esse: participar de outra sociedade, tá? Isso não é uma atividade econômica, isso não é uma atividade empresária. Se você pegar o conceito de atividade empresária, que está lá no Código Civil, exercer atividade econômica, não sei o que, organizada, com o fim de obtenção de lucro e tudo mais e tal, isso não é a participação numa sociedade por si só, ela não é uma atividade empresária. Que se fosse, olha só, se fosse qualquer pessoa que fosse sócio de uma empresa seria empresário. E não é. E não é. O sócio de uma empresa, a gente até fala, às vezes vai fazer uma petição inicial, qualifica o cara, fulano de tal, empresário, tudo mais, mas nós todos sabemos que isso é uma qualificação errada, né? Que do ponto de vista técnico, jurídico, mais formal, tá errado dizer isso, né? Empresário é a sociedade, é aquele ente que exerce atividade empresária, que exerce atividade econômica organizada para fins de obtenção de lucro, tal como está lá no Código Civil. Esse é empresário, ou seja, a sociedade, o que a gente só chama de empresa, aquilo é o empresário. O sócio, ele é sócio da sociedade. Ah, mas ele é o administrador. Então, tá, ele é administrador de empresa, tá? Ele é o administrador da empresa. Ele não é, ou é sócio administrador, ele não é empresário. O empresário é a empresa, é a sociedade. Tá? Então, quando a gente fala que participar da sociedade é uma atividade econômica, ela não é uma atividade econômica de verdade. Ela é uma ficção jurídica como atividade.
né? Então, no momento que vem a lei, mais especificamente, a lei de SAs, ok? A lei de SAs. E ela diz que pode existir uma empresa que de fato não exerce nenhuma atividade econômica, naquela autorização nasce pra gente a possibilidade de quê? De uma empresa que não exerce atividade nenhuma. E quando você tem uma possibilidade de ter uma empresa que não exerce atividade nenhuma, nós podemos. Aí a gente enxerga aquilo ali num outro sistema. Opa, peraí. Nasce ali a possibilidade de utilização daquela holding para uma finalidade diferente. Qual finalidade? A finalidade de funcionar como um cofre da família. Imagina só que você pudesse, além de botar o seu relógio, o seu cordão, o brinco e tudo mais num cofre, ou o seu dinheiro num cofre, você também pudesse botar os seus bens imóveis num cofre. Você pudesse botar os carros num cofre. Você pudesse botar uma fazenda num cofre. Entendeu? Então, aquilo ali ela acaba sendo entregue pra gente como a possibilidade de criar um verdadeiro cofre em forma de uma empresa. Por quê? Porque e por que fazer isso? Porque pessoas naturais, pessoa física, ela tem um negócio que é inerente a todo ser vivo. Assim como ela nasce, ela tem dia e hora, não conhecido, mas tem dia e hora para morrer. Empresa não tem a morte, ou seu fim, ou a sua liquidação como um destino certo. Empresa não precisa morrer. E como não precisa morrer, ela não precisa ter inventário. Ela não precisa fazer sucessão de bens. Então, se ela não precisa fazer sucessão de bens, mas vai precisar fazer sucessão de cotas. Aí é outra história. Aí a gente fala lá nos outros sistemas que a gente usa para fazer o sistema da holding. Mas a empresa, ela não morre. A empresa não tem que transferir cota, os seus bens depois de morta para suas empresinhas filhas. Entendeu? Ela não tem que fazer isso. Então, o que você faz? Você coloca tudo que hoje está em seu nome, em nome de uma empresa, alguém que não morra. No ato, essa é a utilização que a gente dá para finalidade de planejamento sucessório. E aí essa utilização, ela cria um efeito colateral. Um efeito colateral positivo. E que efeito colateral positivo é esse? Ela protege o patrimônio da pessoa. Ora, mas como assim protege? Protege. Hoje, aquele patrimônio está em nome da minha pessoa física. Eu coloco em nome da holding, ele não está mais em meu nome. Ele está em nome da pessoa física. E aí você cria da pessoa jurídica. E aí você cria um ambiente de proteção. Por quê? Lembra que eu falei que a empresa é um cofre? Ok? Então peraí. Eu tenho um posto de gasolina. Eu vou botar tudo em nome do posto de gasolina? Não. Posto de gasolina não é cofre. Posto de gasolina exerce atividade econômica. Ok? Quando você pensa em botar tudo dentro do cofre, não é na mala do seu carro. Porque a mala do seu carro, mas não, eu dirijo super bem. Mas a mala do seu carro pode vir um ônibus e dar uma pancada na traseira. Pode acontecer coisas que independem da sua habilidade. Não, mas eu tenho uma profunda habilidade para gerir o meu negócio de posto de gasolina. É mesmo, é? Isso, e tudo está vinculado à sua habilidade de administrar um posto de gasolina. E se por um acaso acontecer de ter uma epidemia no país? Ou até uma pandemia no mundo? E se acontecer isso? E as pessoas não saírem de casa? Você vai vender gasolina para quem? Imagina se isso acontece. Entendeu? Então qualquer atividade econômica, qualquer uma, isso aí o professor Fábio Coelho, ele já falava, isso é inerente ao exercício de atividade econômica. Então atividades econômicas são atividades de risco. Como a gente fala de botar o negócio dentro de um cofre, a última coisa que a gente quer é que essa empresa esteja sujeita a algum risco. Ou seja, ela não tem que fazer atividade econômica nenhuma. Então peraí, então se eu tenho uma empresa e eu tô lá no meu posto de gasolina, uma coisa é o seu posto de gasolina, outra coisa é onde você guarda os seus bens. São CNPJs distintos, empresas distintas, e não tem esforço comum, ligação comum de trabalho, de nada para ser considerado grupo econômico, ok? Antes que as pessoas falem assim, mas pode ser grupo econômico e tudo. Não, não é grupo econômico. Se você pegar os novos conceitos de grupo econômico, que são fruto da reforma, da mini reforma trabalhista de 2017, você vai ver que hoje o conceito de grupo econômico ele já está mais apartado. E nesse caso, então, ele está completamente apartado. E aí o que acontece? Nesse sistema, você cria naturalmente um bom ambiente de proteção patrimonial. Márcio,
Mas a justiça do trabalho não funciona assim. Mas a justiça do trabalho, às vezes, tem decisões jurídicas que o próprio jurídico desconhece, que o próprio jurídico não, que de jurídico não tem. Que não tem espaço para fundamento jurídico. Na sensação do seguinte, que a dívida trabalhista tem que ser paga a qualquer custo, mesmo que tire de alguém que não seja realmente o responsável por aquela dívida trabalhista. E eu não estou aqui para julgar, ok? Mas o fato é que é assim. Então, eventualmente, na justiça do trabalho, algumas coisas assim acontecem. E a gente tem a possibilidade, quando você domina esse sistema, você tem a possibilidade de criar uma certa cadeia de holdings, uma atrás da outra e tudo mais, que mesmo a justiça do trabalho, não é que ela não vai enxergar aquilo, ela pode enxergar aquilo. Mas mesmo a justiça do trabalho tem critérios mínimos de se respeitar a personalidade jurídica, para se não avançar para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando você faz uma e atinge a pessoa física, já saiu do negócio e atinge a pessoa física. A pessoa física não tem nada, mas ela tem uma empresa. Aí você faz uma inversa, uma desconsideração inversa, vai nos bens da empresa e depois vai em outra empresa, aí já não chega. Já não chega. Principalmente se for feito regularmente, se não tiver fraude contra credores. Ok? Não chega. E aí eu pergunto a você, mas pode chegar? E aí que a gente vê, que reside a nossa questão. Pode chegar. E é claro que pode chegar. Pode chegar. Pode chegar tanto, você pode fazer uma cadeia imensa de 10 empresas e tudo mais, pode botar coisa no exterior e tudo. A Lava Jato mostrou isso. Então, é possível isso acontecer? É possível. E aqui eu digo para você, no momento que a gente diz é possível, pronto, acabou. A gente botou um machado na cabeça do conceito de blindagem patrimonial. Porque quando você diz que algo blinda, a blindagem, quando você fala em proteção, é aquele amparo. Olha, eu estou aqui protegendo, ok? Quando você fala em blindagem, você está vendendo para alguém a ideia de intransponibilidade. Você está dizendo que aquela barreira ela é intransponível, não pode ser ultrapassada. E sinceramente, primeiro, se tiver algum tipo de fraude, dolo, coação, se tiver algum tipo de atuação delituosa, se tiver laranja envolvido, se o Ministério Público, por exemplo, em apuração de crime, quiser pegar, vai pegar. Vocês viram aquela história lá do siga o dinheiro? É por aí. Vai pegar. E se vai pegar, tudo que você está criando é proteção. Não é blindagem. Não é blindagem. Por quê? Porque ainda assim existe uma barreira de exposição. E eu vou te falar mais. Pode ou não pode, uma determinada circunstância, o juiz deferir que se avance para aquela segunda, ou terceira, ou até quarta empresa, numa cadeia e tudo? Pode. Pode ser que amanhã o legislador, olha só isso. Pode ser, hoje, o legislador acabou de alterar, né, quando teve agora a lei da liberdade econômica no ano passado, né, acabou de ser alterada essa regra da desconsideração da personalidade jurídica, que agora endureceu para desconsiderar. Mas pode, daqui a 10 anos, ter uma nova regra de desconsideração da personalidade jurídica que afrouxe isso totalmente? Pode. E essa aplicação é uma aplicação de ordem processual. Ela não tem esse negócio de vínculo lá do direito material aos contratos celebrados à época. Não tem. Então, se daqui a 10 anos, por exemplo, tiver uma norma que afrouxe esse sistema de desconsideração da personalidade jurídica, todos esses bens que hoje estão nesse cofre dessa pessoa podem estar, sim, sujeitos a uma execução. Mesmo que ele não tenha praticado fraude contra credores, que ele tenha feito isso tudo antes. Se praticou fraude, então, se ele já tinha execução em curso, aí já era. Aí não tem história. Aí já é possível alcançar hoje. Hoje é fraude. Fraude não tem constituição jurídica válida diante da fraude. Qualquer objeto que se pratique depois pode, sim, ser desfeito e ser considerado inválido, inexistente. Então, se amanhã ou depois vem uma norma nova, tudo aquilo vai para o ralo. Ou está sujeito a ir para o ralo. Então, se você tem algo que não é protegido contra o direito processual, por exemplo,
Ou não é protegido em qualquer hipótese que você fica à mercê, por exemplo, de uma eventual um caminho diferenciado da jurisprudência. Isso não é blindagem. E não é. E aí eu falo para as pessoas, certa vez eu tentei até construir uma linguagem jurídica e tentar dar uma conotação de instituto jurídico para isso. Mas, sinceramente, depois eu revi isso. Não, não tem que dar blindagem patrimonial, proteção patrimonial. Isso não é instituto de direito. Não existe instituto de direito. O que existe aqui são a língua portuguesa, é a forma como as pessoas enxergam o vernáculo, entendeu? É isso que existe. E como você vai vender. Então, se algo corriqueiramente é entendido pelas pessoas, é interpretado pelas pessoas como sendo intransponível, o termo blindagem é isso. É interpretado pelas pessoas como sendo intransponível. Quando ela blinda um carro, ela acredita, inclusive, que não passa nem bala, nem tiro de arma de fogo. Então, quando você vende algo dizendo que aquilo é blindagem, a forma, a recepcionalidade das pessoas, como as pessoas recebem aquilo, é como algo intransponível. Então não tem nada a ver com o instituto jurídico. Blindagem ou proteção patrimonial não são institutos jurídicos. Não são. Né? É meramente utilização do idioma. Então quando a gente vende algo dizendo que é blindagem, na verdade a gente está vendendo uma mentira. E a gente está induzindo o cliente a acreditar que aquilo ali é uma verdade quando não é. Ah, Márcio, mas se o cliente, por exemplo, me procurou, ele estava lá envolvido na Operação Lava Jato e ele está todo errado, mas me procurou para isso, eu falei que era blindagem patrimonial, depois esse cara vai poder ir para a justiça dizendo que eu não ofereci blindagem? Não, esse cara não. Tá entendendo? Porque ninguém pode se valer da própria torpeza. Tá entendendo? Agora, pode um sujeito que acredita que criou um ambiente de blindagem, amanhã ou depois ser demandado, por exemplo, no juízo de família e ter uma desconsideração na personalidade jurídica inversa e avançar sobre aquele bem para pagar alimentos para o menor, olha só, não estou falando de crime, estou falando de coisa digna, de coisa devida, que é pagar pensão alimentícia. Então, pode ou não pode? Pode. Pode. E se pode, isso não é blindagem. Esse cara depois vai vir contra você, vai falar assim, cara, que isso? Você me vendeu um sistema que você disse que era blindado. E você pode daqui a pouco estar respondendo aí uma representação na ordem, pode estar respondendo até numa ação de reparação de danos. Porque você constituiu um sistema para ele dizendo que era blindagem. Então, eu estou aqui defendendo a minha opinião. Por que eu não estou defendendo só uma opinião? Ah, vamos brigar com quem fala que é blindagem. Não, eu não queria isso. Eu queria trazer o cara que diz que é blindagem, que esse cara é super importante. Por quê? Porque ele está vivendo de holding. Ele está fazendo holding, ele está trabalhando com holding. Esse cara é importante demais. Eu não quero brigar com ele, eu sou um bom amigo dele. E eu sou um bom amigo dele porque se esse cara está trabalhando com isso, esse cara é meu amigo. Esse cara está falando para o povo a mesma coisa que eu quero que o povo saiba, que holding é um negócio legal. Então eu quero ganhar esse sujeito a falar a mesma coisa que eu, a falar a mesma língua que eu. Por quê? Eu quero principalmente ganhar esse sujeito, já que é o ganha-pão dele, a não colocar em risco o nosso sistema. Não fazer com que amanhã ou depois as pessoas estejam dizendo o seguinte, olha, a utilização de uma holding familiar é uma aventura jurídica, é uma mentira, tá cheio de advogado aí recebendo representação na ordem. Isso é que eu não quero. Então, se esse é o nosso ganha-pão, nós precisamos defender com unhas e dentes. Então, nessa defesa de unhas e dentes, a mecânica que eu procuro utilizar é jamais dizer que é blindagem. É deixar claro para o cliente que esse é um ambiente de proteção patrimonial. E, gente, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Eu vou falar um pouco mais para vocês, até do ponto de vista da técnica da blindagem, né? Quando a gente avança, quando a gente usa a holding familiar, nessa finalidade que a gente propõe, tá? De algo perfeito, dentro do direito brasileiro, perfeito, para realizar um sistema de planejamento sucessório, quando a gente tem essa finalidade, né, uma das cláusulas que a gente emprega é a cláusula de impenhorabilidade. E aí olha só o tamanho da proteção que isso dá. Olha só o tamanho da proteção que isso dá. Eu tenho um determinado conjunto de bens e tenho uma empresa e tenho um posto de gasolina, ok? E tenho um posto de gasolina. E aí pego lá uma casa de praia. Pego a casa de praia e boto numa holding, tá?
constitui uma holding, bota a casa de praia numa holding. E aí, eu fiz todos os mecanismos lá de planejamento sucessório, e essas cotas dessa holding já não são minhas, elas já são da minha filha. E eu sou o usufrutuário dessas cotas, ok? E eu sou o usufrutuário dessas cotas. Mas as cotas são dela, tá? E eu gravei essas cotas com uma cláusula de impenhorabilidade. E aí, vejam só uma coisa, eu boto a minha filha de sócia, eu não vou nem falar dela com outro negócio, eu boto a minha filha de sócia no posto de gasolina. E aí o posto de gasolina quebra. E a gente tá respondendo lá umas 20 ações trabalhistas e tudo. Isso tudo é fictício, pelo amor de Deus. Mas tá respondendo umas 20 ações trabalhistas lá do posto de gasolina. Aí o posto de gasolina quebrou, a Justiça do Trabalho vem então contra mim e contra minha filha, que somos os sócios da pessoa jurídica, do posto. E aí descobrem que eu não tenho nada. Eu não tenho bens, né? E descobrem que a minha filha também não tem bens, mas que ela tem as cotas do capital social dessa empresa, da holding. Ela tem, não mais eu, ela tem. Então, olha só, me protegeu, porque o que seria meu patrimônio não alcançou. Vai contra ela, porque ela é a dona agora. Só que no ato que for contra ela, e for puxar lá a alteração contratual e mostrar que tem cláusula de impenhorabilidade, gente, não vai contra ela. Protegeu aquele patrimônio, inclusive, aquele patrimônio que estava exposto a essa relação, ele está agora livre. Ele está livre. Por que ele está livre? Porque aquela cláusula de impenhorabilidade, que lá no CPC chama de cláusula de não execução, tá? Tá lá, se você for lá no CPC, tem lá, os bens são absolutamente impenhoráveis, assim como tem lá o bem de família, vai ter lá aqueles gravados com cláusula de não execução. Então os bens gravados com cláusula de não execução, ou seja, com cláusula de impenhorabilidade, eles não são passíveis de penhora. E pasme. Mesmo na Justiça do Trabalho, esta cláusula, ela é respeitada. Nós não temos, eu desconheço, tá? Qualquer passagem na jurisprudência que mitigou uma cláusula de impenhorabilidade, uma cláusula de não execução. Enxerga o orquestramento do direito processual brasileiro que um bem gravado com cláusula de não execução, ele ainda não é propriamente do titular. Ele é um bem que ainda está no âmbito ali do doador, tá entendendo? Daquele que cedeu o bem, porque aquilo ali foi utilizado, na verdade, como um sistema lícito criado pelo legislador de planejamento sucessório. Então, no momento que você fez isso, a jurisprudência inteira, olha, para dizer que não tem, nós temos o conhecimento de alguns, 2 ou 3 julgados em primeira instância, olha isso, em primeira instância, dando uma certa mitigada nessa cláusula de não execução. Mas uma mitigada que até nós concordamos. Mas que mesmo assim, quando chegou, foi feito o recurso e chegou em segunda instância, esse recurso foi provido e essas decisões de primeiro grau que mitigaram, elas caíram. E mitigaram de que forma? Elas disseram o seguinte, olha, é muito comum, não no nosso ambiente da holding, tá? No ambiente da holding, quando a gente faz o sistema, a gente coloca a cláusula de não execução ou a cláusula de impenhorabilidade dentro no texto da alteração contratual. Agora, é muito comum empresas de grande porte, que realizam grandes atividades econômicas e tudo, eles falaram o seguinte, olha, eu não vou colocar uma cláusula de impenhorabilidade dentro do meu contrato social, não vou, porque isso pode sinalizar para as pessoas com quem mantém relação comercial comigo, que essa empresa está tentando inibir as garantias que eu tenho, é uma empresa que pode estar sendo formada com proteção demais. Então, muitas empresas preferem não botar a cláusula de execução no contrato social e botar dentro de um acordo de sócios, que não é acordo de gaveta, tá? Ele fica depositado na sede da empresa, mas não tem forma pública, ok? E aí, nessas poucas decisões de primeira instância, o juiz fala o seguinte, não, esse contrato pode ter saído de qualquer canto, eu não tenho como asseverar que ele já existia à época da execução.
Eu não tenho como asseverar que ele já existia antes, ele apareceu agora, não era de conhecimento de ninguém. Então só há de ser admitida a cláusula de impenhorabilidade quando ela se reveste da forma pública. Veja bem, eu, Márcio, até concordo com esse juiz. Por quê? Porque, eu não quero que o mercado veja assim, então não grave com cláusula de impenhorabilidade. Agora, se gravou, tem os bônus, mas também é razoável que assuma os ônus disso. É razoável que a coletividade, que essa informação seja erga omnes. Até para propiciar para proteger aquele com quem você quer manter relação comercial. Então, essa posição dos juízes de primeira instância, até eu concordo. Porém, até essas foram negadas em segunda instância. Porque em segunda instância, quando chegou em segunda instância, nos 2 ou 3 casos que apareceram, os desembargadores diziam o seguinte: olha só, não. Esta é uma cláusula que vem de direito processual. E se a natureza dela é de direito processual, ela tem aplicação absoluta e imediata. Ela não tem aplicação condicionada. Se tivesse alguma condicionante, estaria no texto do próprio CPC, no texto da própria norma processual. E se não está no texto da própria norma processual, não pode a magistratura, não pode o Poder Judiciário inovar em regras processuais. Eu não vou nem aqui falar sobre o que súmula faz, não é essa a ideia aqui. Mas o fundamento dessas decisões de segunda instância são assim. Então, realmente, essa sistemática, ela cria um ambiente de proteção patrimonial pesado, forte, potente, e que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado de que forma? Jamais colocar a serviço de uma coisa errada. E errada que eu falo não é só criminosa, não é só moralmente errada, mas errada do ponto de vista de poder lesar terceiros. Não disponibilize isso para os seus clientes. Não faça. Não faça. Porque a pessoa que quer viver disso, quer ter isso como ganha-pão, e disponibiliza isso, ele coloca na mira de ataques no próprio sistema de holding. Então, esse atuar muito ético que é necessário, muito íntegro nosso, é determinante. E eu falo para os meus alunos: integridade. Olha, quer não errar? Integridade. Quer caminhar no caminho certo? Mas não estou convencido juridicamente? Integridade. Vai para o ponto do íntegro. Você vai estar fazendo certo, protegendo o seu cliente e no limite do que pode e o que não pode fazer. É só você fortalecer os seus conceitos de integridade. Simples assim. E nesse ambiente, ainda que essa proteção seja uma proteção até mais contundente do que deveria ser, como eu falei aqui, eu concordo com essa posição desses juízes de piso, de primeira instância, né? Apesar de ser mais contundente até do que deveria ser, isso deixa a gente numa certa preocupação com relação aos ataques em face do sistema. O fato é que essa barreira é uma barreira permeável, que ela é possível sim de ser atingida, de ser aberta, tá entendendo? E de ser atravessada. E se for atravessada, hoje eu te dei a posição que existe na jurisprudência hoje. Estou falando aqui já quase entrando em maio de 2020. Eu não sei se em 2021 isso aqui vai estar desatualizado. O fato é, o conceito de que holding familiar não blinda, mas protege, ainda que dê uma proteção ultra proteção contra os raios UV, entendeu? Ainda que a holding familiar proteja, além do ultra visível, ainda que ela proteja muito, ela não blinda. E isso não vai estar desatualizado em 2021, nem em 2035 e por aí vai. Tá certo? Bom, essa é a mensagem que eu tinha para dar nessa aula aqui hoje. Acho que eu estou aqui falando há mais de 40 minutos. Eu queria abrir aqui para o pessoal poder falar. A Elaine está no WhatsApp aqui comigo, né? Depois vai me ajudar também. Por hora eu vou vendo aqui no chat. Vamos lá, deixa eu repassar o chat para cima. Só um minutinho, gente, peraí. Deixa eu abrir o chat em outra janela, botar ele grandão aqui. Não, grandão é muito desnecessário. Beleza, vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu ver aqui.
Vamos lá, olha só, legal a pergunta aqui. Tem uma pessoa, não sei o nome, tá escrito contabilidade na essência e na forma. Falou assim, ó, Márcio, o fato da empresa operacional utilizar os ativos da holding não poderia ensejar uma confusão patrimonial e ensejar a desconsideração da operacional para a holding? Caramba, que pergunta sensacional. Sensacional. Olha só, deixa eu traduzir a pergunta dela. Eu tenho certeza que a maioria entendeu bem. Mas deixa eu traduzir um pouco a pergunta dela. Ela falou assim, olha, tem uma empresa que exerce atividade econômica, tá? Empresa mesmo. E aí, o sujeito tem bens, e esse pega esses bens e coloca em nome da holding. Se esses bens dele estão a serviço da empresa, já está errado, ok? Vou dar um exemplo. A minha empresa tem um carro, ok? Tem um carro que está todo adesivado com o nome da empresa e tudo mais, é usado pela empresa e tudo mais, mas está no meu nome. Gente, só isso já é confusão patrimonial. Como regra, só isso já é confusão patrimonial. Eu pego o carro e boto em nome da holding. Aí vem o motorista. Eu demito o motorista, porque tem pandemia, o carro não está circulando, demiti o motorista. Aí o motorista vai fazer uma ação contra mim e vai falar assim, não, a holding não pode, a empresa pode não ter nada, mas ela tem um carro. Eu dirigi esse carro, como é que ela não tem? Ela tem sim. Aí a Justiça do Trabalho vai descobrir que o carro não está mais nem no meu nome, está no nome da holding. E que a holding, inclusive, já está em nome da minha filha. Pode pegar esse carro? Pode! Lógico que pode. Tem confusão patrimonial. Então, se tem confusão patrimonial, pode. Olha só que brilhante exemplo que você deu, que a holding protege, não blinda. Agora, sabe o meu carro, que é para o meu uso, ainda que eu vá trabalhar com ele todo dia, esse não. Não tirou daí o elemento confusão patrimonial. Não é um ativo a serviço da empresa. Tá? Eu não sei o nome dessa pessoa, tá com esse formato. Eu espero ter conseguido responder. Vamos lá. Vou chegar aqui nela, tá, Ela? A Tatiana Gede. Pera aí. Elaine, deixa eu seguir aqui, aí depois eu vejo aqui, venho no WhatsApp para falar com você. O Jonatas... Pera aí. Eu devo ter passado aqui. Tudo bem. Tá, vai uma colega já respondendo. Legal. Olha só, aqui o que está acontecendo é o seguinte, porque eu estou ainda muito desatualizado no sistema de usar isso aqui. Mas ele já respondeu a colega de cima também, beleza. Deixa eu ver aqui. Rogério de Castro também veio comentando aqui, não é pergunta. Gente, me diz aqui, ó. Enquanto eu tava falando aqui, vocês estavam aqui discutindo aqui no chat, comentando, caramba, isso é legal, mas pô, presta atenção, pô. Me diz aqui se eu consegui responder, tá? Porque o pessoal fez um maior debate aqui em cima da pergunta, bem legal, né? Aí, vamos lá. Olha só, a doutora Gina Fabiana Advogados. Confusão patrimonial pode usar em caso de ação de família e partilha de bens. Em partilha de... Pode, inclusive em partilha de bens, pode sim. Então é bom tomar cuidado com esses casos de confusão patrimonial. Olha, Márcio, mas eu também quero proteger os bens da empresa. Faz o seguinte, você pode criar uma holding específica para isso. Não mistura. Gente, criar uma empresa no Brasil custa 500 pratas. 500 pratas. Márcio, mas isso é os honorários do profissional, não sei o quê. Sim, é verdade, vai envolver, mas vai envolver tudo dentro de um sistema só. Comigo com os meus colegas, o cliente pode misturar tudo. Eu e meus colegas vão até gostar, porque vai ser um caso mais complexo e, por conseguinte, até de maior remuneração, maior trabalho. Mas o ideal é que ele traga tudo e a gente divide, entendeu? E aí fica o alô aqui para os colegas, que a gente divida aqui em vários espaços, tá? Adriano de Paula e Silva pergunta: a holding faria um comodato da fazenda para outra empresa? Peraí, vamos lá. Um comodato da fazenda para outra empresa. O termo mais justinho não seria comodato, seria permuta, mas eu não vou falar disso aqui porque isso já é coisa para até para uma outra aula. É longo. Mas sim, pode ter esse comodato, um contrato formalizando essa relação, sim, e isso até eliminar eventuais
possíveis confusões patrimoniais também, tá? Por quê? Porque a coisa está às escâncaras, não é para esconder, tá? Vamos mais aqui. Pessoal, eu acho que aqui o que aparece para mim acabou. Então, quero pedir ao pessoal aqui que eu vou falar dar mais um recado aqui. Espera aí que a Márcia... Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu leio aqui a questão da Márcia, quem quiser falar ainda, quiser fazer pergunta, escreve nesse momento, porque quando eu terminar, eu vou ver aqui no chat quem ainda falta e tudo, e vou responder os que faltam, e aí a gente encerra, porque tem esse delay, eu teria que ficar esperando 40 segundos aqui, que eu acho que é o tamanho do delay, para poder vir a próxima pergunta. Mas deixa eu ver aqui a pergunta da Márcia. A questão é que, contabilmente, os ativos devem aparecer na operacional pelo uso e não na holding, que tem a propriedade. Isso coloca em risco aquela ideia do cofre. Então, Márcia, se os ativos têm que aparecer na contabilidade de quem é o dono, ok? Não pode, e aí me parece que você é profissional da área de contabilidade, de contabilidade ou também de contabilidade, e aí talvez eu não esteja no mesmo nível para poder responder com a técnica do profissional de contabilidade. Mas dentro do que eu, da minha expertise, tá? O ativo, quando você tem um balanço patrimonial de uma empresa, só vai estar representado lá no ativo aquilo que pertence à empresa, ok? Se não pertence à empresa, se está cedido à empresa por algum motivo e tudo mais, ele não vai estar qualificado lá como ativos, né? Se eu tenho, por exemplo, vou voltar no posto de gasolina, né? Se o caminhão que eu estou usando para ir buscar, eu decidi que eu vou acabar com o frete, tá? E estou pegando aqui um caminhão emprestado de uma empresa de um amigo meu, para poder ir lá na refinaria buscar o combustível. Esse caminhão, ele pode até estar a serviço da minha empresa, mas ele não é um ativo da minha empresa. Ele não é um ativo. O ativo da empresa, ele vai ser um ativo da empresa dele. No caso aqui é a mesma coisa, no caso da holding é a mesma coisa. Tá certo? Márcia, eu espero ter respondido. Vamos aqui então. Nesse momento a gente está encerrando aqui então para as perguntas. Se tiver mais a gente responde, se vão aparecendo. Tá? Vamos lá. Eu vou seguir você, Elaine, tá bom? Vamos lá. O Guilherme Meirelles pergunta: a cláusula de impenhorabilidade pode ser benéfica com a proteção do bem, mas na ausência pode ter problema caso algum filho, sócio, adquira dívidas ao longo da vida. Essa é a pergunta, tá? Então deixa eu perguntar de novo, que a leitura ficou horrorosa. Tá? A cláusula de impenhorabilidade pode ser benéfica com a proteção do bem, mas na ausência pode ter problema caso algum filho ou sócio adquira dívidas ao longo da vida. Sim, é por isso que a gente bota a cláusula de impenhorabilidade. Você não imagina, o sujeito está lá, trabalhou a vida inteira para constituir um patrimônio. Ele monta uma holding porque o doutor falou que holding é o que há, é a melhor coisa e tal, tudo mais. Aí ele vai lá e confia em você e monta uma holding. Aí você não bota a cláusula de impenhorabilidade. Se esse filho tem algum revés na vida, na vida dele, qualquer revés financeiro que ele tenha, porque não é só na vida profissional, né? Por exemplo, em questão de família, né? Mas qualquer revés financeiro que ele tenha pode recair sobre essa propriedade que agora é dele, que são as cotas. Então, sim, tem que ter cláusula de impenhorabilidade, sim. A falta dessa cláusula pode aniquilar o patrimônio de uma pessoa que tudo que ela quis com a holding foi proteger a vida dos filhos no futuro e não acabar com os bens dela hoje. Vamos lá. Cláudia Bustamante pergunta: pode ser comodato para alguns dos sócios, pessoa física? Ai, Cláudia, eu falei que isso daria outra aula, mas vamos lá. Pode, tá? Pode. Nós temos, eu de verdade, eu não vou ter como avançar muito sobre a questão específica. Nós temos um modelinho, tá? E não é modelo de documento, um modelo de protocolo, tá? Nós temos um modelo de não fazer o contrato de comodato, tá? E fazer contratos de permuta, onde a permuta, na verdade, a operação real que tem ali é um empréstimo, tá? É um empréstimo. Mas a gente prefere um contrato de permuta, onde, apesar de ser um empréstimo, a pessoa que está recebendo emprestado, ela tem algumas obrigações,
né? Por exemplo, se alguém me empresta esse mouse, eu não tenho obrigação nenhuma, basta usar o mouse. Se alguém me empresta esse mouse com pilha, eu já passo a ter obrigação. Qual é a obrigação? Trocar a pilha e devolver para ele com pilha, porque a pilha se acaba com o uso. Tá? Se alguém me empresta um imóvel, eu tenho obrigações, pagar condomínio, pagar IPTU, manter o bem conservado. Então, como você tem obrigações, alguém que está emprestando e o cara que está recebendo também tem obrigações, você pode aí criar um contrato de permuta. Então, por isso que a gente prefere a permuta. Por quê? A diferença entre a permuta e o comodato, e aí isso eu não vou falar aqui, é porque a permuta ela vai ter uma eficiência tributária em termos de imposto de renda melhor do que o comodato. Tá? Mas a dica para você aqui hoje, sem a gente aprofundar mais nesse tema tributário, tá? A dica de hoje, prefira fazer a permuta do que um comodato, eu acho que já é uma grande dica. Mas a essência da tua pergunta sim, pode ser um comodato, e aí vamos tratar como permuta, pode ser uma permuta para algum dos sócios de pessoa física, não tem problema nenhum. Leonardo Dias Ferreira. Pessoal que eu estou respondendo, pode colocar aí no chat aí se eu estou conseguindo responder, tá? Beleza? Vai me nutrindo aqui também, tá? Ih, peraí, deixa eu voltar a tela aqui que eu fiz bobagem. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Leonardo Dias Ferreira pergunta: sobre a fraude contra credores. Uma vez formada a holding e a pessoa física deixar de pagar alguns débitos sem justificativa, estaria clara uma fraude? Vamos lá. Não. Fraude contra credores. O primeiro, toda tipificação, seja ela de natureza criminal, ou alguma vedação de natureza administrativa, ou de natureza civil, qualquer que seja, antes da gente pensar no sofisticado, nós temos que pensar no elementar. E o que é pensar no elementar? Inclusive, é elementar falar isso, né? Pensar no elementar é pensar nos elementos que precisam estar ali. Fraude contra credores, para haver fraude contra credores, o elemento indispensável é a existência de um credor. Então, se eu constituo a holding hoje e eu não tenho credores, eu não tenho obrigação. O que é credor? O credor só vem quando a obrigação já é devida. Ok? Então, se eu ainda não tenho obrigação devida, eu não tenho fraude contra credores. Se eu tenho obrigações em curso, às vezes até obrigações que se repetem, mas eu não estou em dívida com aquilo, eu não tenho nenhum credor a quem pagar para qualquer coisa ser considerada fraude. Então, se eu faço as coisas antes, ok? Por isso que a proteção patrimonial é muito mais efetiva se for feita espontaneamente, e não para quem já tem o problema. Tá? Para quem já tem o problema. E as pessoas meus colegas ficam muito preocupados, falam assim, mas caramba, pouca gente vai querer fazer espontaneamente. Não na medida que você leve para elas o benefício que é ter uma holding familiar. Tá? Então, agora, o trabalho não vai ser do seu cliente bater na porta do seu escritório, o trabalho vai ser seu, de informar as pessoas que elas podem ter esses riscos, que é muito melhor do que o inventário, aquela coisa toda. Você tem um trabalho pela frente que é de informar. Se você não informar, você não vai conseguir trabalhar com holding. Por isso que lá dentro do curso, por exemplo, lá no nosso, como a gente diz que é um curso prático, a nossa busca não é só por ensinar holding. A gente busca, inclusive, apresentar para os nossos alunos como é que ele faz para ir captar o cliente, e sempre através da informação. O veículo, primeiro, parte de você, e não do seu cliente atrás de você. Tá? Então, eu acho que eu consegui responder, porque se não tem o credor já constituído, a dívida já constituída e tudo mais, não há fraude contra credores. Agora, tem uma execução, você foi citado na execução, ok? Você foi citado na execução e fez um movimento de holding e tudo mais, Márcio, mas eu já vi caso que protegeu. É verdade? Pode proteger? Pode. É o que vai acontecer? Não, ele só vai proteger nesse caso porque o outro lado na execução não foi diligente para buscar os bens que poderia encontrar, ou não tinha conhecimento jurídico para saber que existe esse tipo de dinâmica de organização que pode fraudar credores, entendeu? Mas se não tem a execução já constituída, já o seu cliente citado, tudo, você pode fazer holding sem que aquilo ali coloque em risco o patrimônio, tá?
Elaine, me diz aqui como é que estamos. Aqui no nosso chat interno, o Leonardo foi o último. Deixa eu ver aqui. O Guilherme. Valeu, Leonardo. Obrigado. Falou que respondeu aqui. Vamos lá. O Guilherme. Se um pai, agora administrador e usufrutuário, necessita de buscar empréstimos em bancos para fomentar os negócios, seria ideal deixar algum bem de fora da holding, livre e desembaraçado? Olha, sim e não, ok? Se ele necessita, vai depender da relação com a instituição financeira, tá? Tem instituição financeira que só vai aceitar a garantia dada por aquela pessoa que está reivindicando, ok? O empréstimo. E vai ter instituições financeiras, e eu não tenho esse quantitativo, mas empiricamente eu diria que a maioria das instituições financeiras, elas aceitam que a holding entra como avalista gravando aquele bem específico. Então, se a holding tem 10 imóveis, ok? Mas aquele bem específico que vai servir como garantia para aquele negócio feito pela pessoa física, as instituições financeiras aceitam isso. Não só que uma holding seja avalista, até eu, né? Se o cidadão lá quiser tomar um empréstimo e necessitar de um avalista, eu posso ser um avalista e as instituições financeiras lidam bem com isso, sem dificuldade nenhuma. Tá? Então você pode sim deixar um bem de fora para essa finalidade, mas esse bem de fora vai estar exposto a necessidade de inventário depois. Eu não considero o melhor, não. Considero que o melhor seja mesmo que a holding funcione como avalista. Eu nunca vi dificuldade na holding ser avalista. O direito brasileiro é repleto de soluções para proteger o credor, tendo um avalista, tendo um fiador, entendeu? Então, basta a holding gravar com aquele determinado bem com algum ônus. Me diz se eu respondi, meu amigo Guilherme. O Wagner e Elaine, eu fui mais rápido que você aqui. O Wagner Versalhes, ele falou assim, ó, Guilherme disse, eu respondi. Tá? O Wagner perguntou assim, cadê? As cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, podem estar no contrato social e não no bem utilizado para integralização. Na verdade, o ideal, basta estar no contrato social, tá? Basta estar no contrato social. Mas é legal você fazer uma averbação no registro de imóveis, sim, tá? Dizer que aquele bem... Peraí, calma aí. Em regra, vamos separar aqui o joio do trigo. Em regra, se você está doando um imóvel, você pode fazer a averbação no RGI, tá? Mas é porque a gente vai dando a resposta à medida que elas são perguntadas. Mas não no nosso contexto, e isso é muito importante. Qual é o contexto que a gente tem? O nosso contexto, a doação não é de bem imóvel. A doação, ela é de cotas. São as cotas que estão gravadas com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade. Então, quando o Poder Judiciário vai em cima daquele herdeiro, e aquele herdeiro não tem um imóvel, ele tem, a propriedade dele é cotas. Então o juiz primeiro pergunta assim, essa sociedade é de pessoas ou de capital? É sociedade de capital, então penhora as cotas, ok? Não, é uma sociedade de pessoas, que é o que a gente faz com todas as nossas holdings. Tá? Então não cabe penhora das cotas. Vamos penhorar os frutos, o que tiver, os haveres daquela sociedade, tudo. Se tiver gravado com cláusula de penhorabilidade, não vai nem calcular haveres. Tá? Mas, por quê? Porque não é penhorável o resultado daquelas cotas. Mas não vai ter registro dessas cláusulas de impenhorabilidade em nenhum outro lugar que não seja o contrato social. Pode até estar fora do contrato social, no acordo de sócios, mas não é o ideal. Bota lá na jossa do contrato social, que aí protege mais seu cliente. Inclusive, por quê? Lembra que eu te falei que tem 2 ou 3 juízes de primeira instância? Esses juízes um dia vão ser desembargadores. E eles vão formar a jurisprudência com o pensamento deles. Entendeu? Vamos lá. A Cláudia, obrigado você, Cláudia. O Wagner pergunta assim, as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade incidiram nas cotas tão somente... Isso aí, Wagner. Só nas cotas, tá?
não no bem. O bem é da empresa, tá entendendo? O que vai estar sendo doado. Aliás, o pai, o dia que bota os bens na empresa, ele já não pode mais doar bens. Né? Os bens são da empresa, são da holding. O que ele vai doar, o que é dele são as cotas da holding. Pessoal, eu acho que foi isso. Eu espero que a gente tenha... vamos lá, peraí, apareceu uma última aqui. Caro professor, como oferir aluguéis dos imóveis na holding se esta não terá nenhuma atividade? Aí, Gustavo, nessa aula aqui não dá. Tá? Esse é um tema desse tamanho. Tá? Lá no nosso curso gratuito a gente fala isso. Né? Eu tenho horror de terminar um assunto sem deixar pelo menos alguma informação. A gente já fala, tem isso aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube tem isso em algum lugar, você vai achar. Tá? O que eu sugiro é o seguinte, você tem a holding é dona, e um terceiro é que faz o aluguel. Quem aluga é o terceiro, e não é como um procurador não, é o nome dele, tá? A holding ela empresta isso para esse terceiro, a natureza vai ser de permuta, como eu já falei aqui nessa aula, tá? Mas ela deixa com esse terceiro, que pode ser a pessoa física ou até uma pessoa jurídica, a depender do modelo de tributação, o que vai ser mais barato, tá? Mas ou pessoa física ou pessoa jurídica, se for um imóvel baratinho e tudo mais, a pessoa tem como único bem aquele imóvel, for, por exemplo, até 3 mil ou 5 mil reais, vai valer mais a pena para ele deixar em pessoa física. Acima disso, ele pode montar uma empresa só para gerir essas locações. E essa empresa faz tudo em nome próprio e tudo mais e tal, e fica com o produto daquilo. Tá? Em contrapartida, como é uma permuta, ela cuida do bem imóvel. Tá? É isso que é feito em linhas gerais, tá? Porque essa é uma aula realmente bem grande para a gente tratar disso. Gustavo, me diz se eu consegui responder. Opa! A colega falando aqui vai discutir comigo amanhã sobre isso. Estou às ordens, vamos juntos. Pessoal, eu acho que foram essas as dúvidas que apareceram aqui. Tá? Eu queria... Caramba, eu estou realmente impressionado mais uma vez. Já não era mais para ficar impressionado, já era para contar com isso, tanto com a participação volumosa de vocês, como com a participação mesmo ali, de dar opinião, de se manifestar, de fazer pergunta. Tá? Pô, obrigado demais pela audiência de vocês. E eu quero dizer mais. Na próxima quinta-feira, mesmo horário, 8h30 da noite, aqui no YouTube, funcionou, deu tudo certo, graças a Deus. Tá? Acho que agora eu aprendi a mexer nessa jossa, botei até um símbolozinho aqui, outro ali, tá ficando bonitinho, tá? Tô aprendendo. Enfim, aqui pelo YouTube, quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, como vai começar o mês de maio, a gente vai fazer uma agendazinha, eu vou eleger um tema para tratar aqui, vou comunicar a vocês aí, principalmente no nosso canal do Telegram. Então, indispensável, gente, indispensável. Acessa lá, entra no nosso canal do Telegram para poder receber essas informações e tudo. Os alunos não precisam, os alunos têm o canal deles. Tá? Mas o restante do pessoal, acessa o canal do Telegram, vale muito a pena acompanhar por lá. Tá? Então eu encontro com vocês aqui na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite. Lembrando que essa aula vai ficar disponível até antes de começar a aula que vem. Tá? Por uma semana. Uma semana eu tiro. Aí a gente vai ter a próxima aula. Um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.